Olá, meu nome é Raoni Kuzmi, seja muito bem-vindo ao Beleza Antirracista, uma iniciativa da Orolab, feita para a gente trabalhar o antirracismo como vetor de competitividade para os tomadores de decisão da indústria de beleza e bem-estar no Brasil. E hoje com uma pessoa muito querida, muito especial, que é a Mia. Minha amiga, conta pra gente quem que é você na fila do pão. Oi, Raoni, oi, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria super agradecer por essa oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre uma temática que é tão importante. E, bom, quem sou eu? O meu nome é Ana, mas para os íntimos eu sou a Mia. E eu sou mineira, sou de Belo Horizonte. Vim para São Paulo para fazer faculdade, vim aqui enfrentar essa loucura dessa cidade de São Paulo, né? Sou uma mulher de 24 anos, parda, sou psicóloga. Atualmente eu faço uma pós-graduação em Fenomenologia Existencial no Instituto de Psicologia da USP e também faço uma pós-graduação em Psicologia do Esporte no Instituto Sede Sapiente. Que legal. E, Mia, pra gente começar, a gente gosta sempre de fazer uma pergunta padrão que norteia sempre a nossa conversa, é uma pergunta combo, tá? Que é, primeiro, o que significa beleza para você? E se você, a partir da sua definição, desse seu significado, você se sente representada pelo mercado de beleza? Conta um pouquinho pra gente. Sabe que quando eu escuto essa palavra beleza, eu associo diretamente às minhas aulas de filosofia lá do ensino médio, que o professor contou para a gente um pouco sobre o Platão e todo o ideal que ele traz do belo, associado ao bom, à verdade, toda uma coisa estética, assim, e muito associada também a uma vida em equilíbrio, a uma vida ética. Eu até costumo brincar que o Platão ele é bem clean girl, né? Essa coisa toda uau, do belo e do bom, da verdade. E eu estava me lembrando que nessas aulas de filosofia, eu fiz um trabalho com uns amigos meus, a gente formou um grupo de trabalho, e aí a gente queria criticar essa coisa que o Platão traz, do belo, do bom, da verdade. E aí a gente montou uma caixa, de papelão e decorou essa caixa igual a caixa da Barbie. E aí uma amiga minha, que sempre foi considerada a mais bonita da turma, obviamente uma pessoa branca, do cabelo liso, ela entrou nessa caixa e teve toda uma performance teatral e de dança também, da gente criticando como a sociedade se apropria desses conceitos hoje, falando um pouco da pressão estética sofrida principalmente pelas mulheres, né, do cabelo perfeito e do rosto perfeito, enfim. E aí eu faço essa associação, assim, dessa coisa do Platão, mas hoje em dia eu vejo como isso diz muito sobre como a beleza ela é apropriada e universalizada de um jeito muito específico, né, esse conceito de beleza, essa percepção e essa ideia de beleza. E e claro, né, com marcas de gênero, de raça, de classe, de sexualidade, enfim, todos esses atravessamentos. E hoje, para mim, beleza, na verdade, é quando a gente consegue se conectar com o nosso próprio ser, sem querer agradar aos outros, sem querer agradar expectativas, a padrões. É muito comum a gente querer caber em caixinhas, em rótulos, em grupos, em ambientes no geral, que não tenham interesse ou a mínima capacidade de fornecer esse lugar almejado por nós. Então, para mim, beleza diz respeito a aceitar, a gente se aceitar, a gente ter um olhar de afeto, de carinho conosco. E é claro que tudo isso é um movimento de resistência, é um nadar contra a maré, porque o tempo inteiro o exterior está dizendo o contrário, o exterior está dizendo que a gente precisa se adaptar, que a gente precisa se encaixar. Então, o meu conceito de beleza hoje é esse, acho que diz respeito a uma conexão e a uma aceitação, assim, seriam as palavras-chaves. E sobre a segunda pergunta, se eu me sinto representada pelo mercado de beleza, dado essa conceituação, eu acho que eu comparo muito com o passado, que é inegável hoje em dia
que o mercado ele traz mais diversidade de produtos, né, pensando na questão do cabelo, pensando na questão da maquiagem, da pele. Hoje, comparado com o passado, eu vejo um aumento dessa representatividade, então tem uma cartela de cores que abarca mais diversos tipos de pele. E aí, é claro, eu penso muito no poder da internet, né, porque recentemente teve uma marca que não abarcava diversos tipos de pele e foi rechaçada, assim. Então eu vejo que não estou dizendo que, nossa, como as marcas são tão adoráveis e boazinhas e pensam tanto em inclusão. Muitas vezes eu vejo que é por uma pressão do cancelamento, do famoso cancelamento dos dias de hoje. E e aí, enfim, eu vejo esse aumento da diversidade dos produtos, e eu fiquei pensando também em experiências pessoais, assim, eu faço depilação a laser, e aí eu preciso pesquisar que tipo de laser vai manchar ou não a minha pele, ou que tipo de laser pode manchar ou não a minha pele. E isso é complicado, né, não existe um laser que eu possa simplesmente só ir fazer a sessão de laser em paz, eu preciso pesquisar, eu preciso conversar com um profissional, então é uma questão que é muito complicada. E eu fiquei pensando também na questão das cabeleireiras que eu já fui, que eu já tive. A minha mãe é uma pessoa branca, então, enfim, isso afetou totalmente a minha experiência estética, assim, nesse sentido, porque ela não precisava se preocupar com quem cuidava do cabelo dela, ou com o tipo de cabelo dela. E ela me levava em cabeleireiras brancas e que também não tinham esse cuidado com o meu cabelo. Acho que eu não falei, né, mas meu cabelo é um cabelo cacheado, médio para longo hoje em dia. E à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu precisava achar alguém que soubesse cuidar do meu cabelo. E aí, hoje, finalmente, eu encontrei uma profissional incrível, que é especialista em cachos, em cabelos crespos e cuida perfeitamente bem do meu cabelo. Ela sabe do que meu cabelo precisa, ela sabe do que meu cabelo não precisa ou não é adequado para o meu cabelo. E eu fico pensando muito nisso, assim, na questão da representatividade, porque pensando nesses tipos de profissionais, hoje em dia a gente consegue encontrar também pessoas que são especialistas em determinado tipo de cabelo. Algo que antigamente, pelo menos assim, não sei se era questão de idade, mas eu não conseguia visualizar, assim, eu não conseguia acessar muito bem. E acho que quando eu penso em representatividade, eu penso nessas coisas, assim, né, nesse aumento quando a gente faz uma comparação com o passado, de profissionais, de produtos, enfim. Mas a minha ressalva é que o belo e o bom, ele continua sendo aquela universalidade que a gente trouxe, né, do branco, do hétero, enfim, de todos os atravessamentos. É um pouco isso que eu penso. Perfeito, perfeito. Queria fazer um gancho com o ponto que você trouxe, e também com o contexto da psicologia do esporte que você trouxe, que é super interessante. É, o que para você significa corpo? O que é o corpo para você? E dentro desse corpo, que mesmo de alta performance ainda é real, ainda sofre o atravessamento e ainda tem a sua exaustão, tem o seu desejo de pertencer a algo, você sente que esse significado de corpo que você traz representa um contexto de saudabilidade, da qual, principalmente quando a gente fala do esporte, né, é algo tão desejado? Uau! Hum. Eh, eu penso que o corpo, ele é aquilo que chega, né, então, quando eu chego num lugar, quem chega primeiro é o meu corpo, e não dissociando, o meu corpo sou eu, mas eu digo aquela representação, assim, física é o meu corpo, então é essa condição material de existência primária, vamos dizer assim. Eu penso um corpo nesse sentido. E eu fiz até a ressalva de não dissociar, porque, enfim, tem toda uma questão mente corpo,
O próprio termo saúde mental, né, muito voltado para isso da mente, mas eu carrego uma visão de que é uma coisa só, né, o nosso corpo ele é uma coisa só com esse todo. E sobre esse conceito de saúde que você traz, a gente costuma dizer que esporte de alta performance, de alto rendimento, ele não é saudável, ele não é saúde, porque leva o corpo a uma condição extrema de cansaço, de esforço, e é um cansaço que se reflete em questões psicológicas, em questões físicas, em questões emocionais, os mais diversos tipos de questões mesmo. Então, acho que quando eu penso corpo e penso em saúde, acho que essa é a resposta que eu tenho, viu. E é super interessante, né, quando não se torna possível desassociar, que isso é uma coisa muito importante, né? O, antes do atleta ser atleta, ele é gente. E é importante a gente humanizar esse processo, né? E uma pergunta que eu queria te fazer, acho que até por vivência, que eu sou ex-atleta de, mas encerrei uma possível carreira logo já na adolescência. Como é a saúde mental? Porque isso é uma pergunta que a gente nunca teve um psicólogo esportivo aqui, tá? Por isso dessa pergunta também, que trazendo, né, para o corpo negro dentro desse contexto, entendendo que esse corpo também ele é político, ele também tem que ter essa alta performance, independente dele ser ultra performático ou não, ele precisa ser melhor de certa forma do que a média. Ele tem toda essa pressão social de ter que ser esse corpo que é um trator, que ele não sofre, que ele não erra, a pressão psicológica de ter que ser excelente, de ter que ser melhor e ainda ter o risco de não ter patrocínio para absolutamente nada por ser um corpo negro, e muitas vezes ainda ter a pressão de ser muitas vezes a grande fonte de renda de uma família que, de certa forma, pode depender diretamente desse corpo que, além de tudo, precisa performar e com que um padrão, né, constante de exaustão. Como é que você, como psicólogo do esporte, o que, que você fala para um sujeito desse que precisa ser quase um semideus da hora que acorda, da hora que dorme e que ainda precisa ser lembrado que você é um ser humano digno de cuidado, afeto, amor. Você pode errar, você pode falhar, você pode acordar doente, não tem problema. Não tem problema enquanto sujeito, né? Enquanto ator, atleta, tem ali o seu risco. Como é que é cuidar de uma pessoa assim? Que é ultra complexo isso. Bem complexo mesmo, é um desafio, né. Eu fico pensando no Vini Júnior, por exemplo. O cara só estava ali para jogar, que é a profissão dele, é o que ele a função dele ali naquele ambiente, e teve aquela situação, né, dos torcedores, dirigindo palavras racistas a ele. Então ele tá ali no ambiente de trabalho, fazendo o que ele se propôs a fazer, de modo excelente inclusive, e vem todo esse ambiente externo atrapalhar, porque claramente ele foi impossibilitado ali naquele momento de continuar jogando, né. Foi uma situação muito violenta, assim, muito triste de assistir. E é realmente um desafio, porque como você bem disse, são pessoas que por questões estruturais muitas vezes enxergam o esporte como essa forma de ascensão social. Então, a pressão ela vem de muitos lados. São pessoas que se preocupam com a própria família, muitas vezes a família está depositando ali a esperança dessa qualidade de vida melhor nesse atleta, nessa pessoa. São pessoas que recebem pressão dos próprios clubes e instituições, né, no sentido de ter uma entrega, de ter um resultado, da questão da performance. Então é um desafio muito grande fornecer esse espaço e esse tipo de cuidado, nesse sentido de
"Olha, tá tudo bem você não entregar 1000%", porque como que você fala isso se ele chega lá e se ele entregar 90 ele tá cortado do time, ele tá com um risco de ser desligado de uma instituição. Então realmente é um movimento bem desafiador e que perpassa por diversas questões, muitas vezes questões institucionais, a depender da visão do clube, né. Eu tô falando tudo isso pensando em centros de formação, pensando em categorias de base, não vou nem falar do profissional, eu vou falar pensando em centros de formação. Então como é que você fala para um adolescente que esse adolescente ele está vivendo uma vida de profissional já muitas vezes, assim, a dinâmica e a pressão que é colocada muitas vezes é de um atleta profissional. E eu tive a oportunidade de visitar alguns centros de formação, e uma coisa que eu vejo bastante é a questão de identidade, porque se você parar para pensar, são adolescentes na faixa de 14 a 20 anos, que moram em quartos com beliches, que vestem o mesmo uniforme, que comem a mesma comida, que têm um número, eles têm um número cada um. Então uma coisa que me chama muita atenção é essa questão identitária, porque é isso, vão ter as diferenças entre eles demarcadas, mas se parar para comparar com outras instituições, é bem complicado, né, essa dinâmica de vida, uma dinâmica de vida contabilizada, tem horário do treino, tem horário da refeição, tem horário de tudo. E até puxando, assim, para um outro gancho, uma coisa que me veio é como essa sexualidade é vivida, como esse corpo se coloca no mundo, né, considerando a idade que eles estão ali, de toda a questão hormonal, da puberdade. Então, enfim, são diversos desafios, assim, que dá para se observar em relação a esses atletas. E acho que quando a gente pensa nas pessoas pretas, a pressão ela é muito maior, porque eles não estão ali para se divertir, para ver se vai dar certo, ou para passar o tempo. "Ai, o meu pai ele foi jogador, então eu tô aqui também". Não é essa, muitas vezes não é essa a história, que é ouvida, que é contada, né. Então tem essa pressão da ascensão social, essa pressão da entrega, você disse muito bem, porque o atleta preto ele não basta ser bom, não basta ser excelente, ele tem que ser fora da curva, assim. Tem muito essa pressão de performance, ela é bem perceptível, então é um desafio esse cuidado, esse tipo de cuidado. E entra muito na questão da representatividade também, porque quando a gente vai observar os clubes, as pessoas que trabalham nesses espaços, são pessoas brancas. Então, que espaço esse atleta preto tem para conversar, para ser vulnerável? E é claro que eu não estou querendo dizer que só pessoas pretas sabem acolher pessoas pretas, e só pessoas homossexuais conseguem acolher pessoas homossexuais. Eu penso que a gente tem que desenvolver uma capacidade de acolher a todos, né. Mas para mim é inegável que há uma limitação. Para mim é inegável que se eu conversar com um psicólogo homem, ele vai me entender até certo ponto. Vai ter uma limitação ali que uma psicóloga mulher vai conseguir me compreender melhor, ou até a forma como eu me sinto, né, ao conversar com essa mulher é bem diferente. Então acho que eu penso em tudo isso. Sabia que você trouxe um ponto que eu queria muito explorar contigo. É um parâmetro muito interessante, né? Você trouxe o campo da identidade dentro de um espaço onde todo mundo é número, né? Todo mundo veste, todo mundo é uma massa ultra performática, cheia de pressão, mas ainda assim uma massa, né? E aí eu vou tentar trazer um cenário e pedir, eu não sei nem se isso vai virar uma pergunta, tá? Porque é muito incrível o que você trouxe, não sei se eu vou conseguir formular. Como é que você acredita que é o choque, muitas vezes, ou a, a necessidade de um acolhimento qualificado? Porque eu também imagino que se a psicologia convencional ela é racista e com um letramento baixíssimo, a psicologia do esporte deve ser alguns níveis
não tão qualificados como, até compreendendo esses choques sociais, a falta de representatividade dentro desse contexto de acolhimento de fato, como você trouxe. Como é que você enxerga a saúde mental de um atleta preto que é número igual a todos os outros, não tem muitas vezes acesso a um letramento emocional, um letramento de saúde mental, um letramento racial muitas vezes. Muitas vezes o primeiro ponto de um acolhimento, muitas vezes, é talvez o psicólogo do clube, quando tem, e aí esse psicólogo, muitas vezes, zero letramento, não consegue diferenciar a relação da massa. Então, se você está sentindo algo é porque você é paranoico, tem senso de perseguição. Como é que é esse atleta preto que, quando vai para um mundo tão polarizado, é atacado, né? Como a gente viu o atleta do Palmeiras, e que visualmente só foi violentado e ninguém deu o mínimo valor para isso. Como é que é a saúde mental de um adolescente que está em formação, que se descobre como algo que não é massa por uma violência, onde ali está claro, né, que ele é igual a todo mundo, porque ele é número, mas ele não é igual a todo mundo. E ninguém está pronto para acolher. E ninguém tem letramento para conversar, ou de fato demonstrar que de fato existe uma singularidade ali de um corpo que ele precisa ser preparado, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Não sei se foi claro o contexto, mas eu queria muito pedir para você poder comentar um pouco mais sobre. Bom, acho que eu fico pensando que o esporte ele é um reflexo da nossa sociedade, né. Ele não é uma coisa à parte. "Ah, essa aqui é a nossa sociedade, esse aqui é o mundo do esporte". E, enfim, o esporte tem toda aquela questão de ser democrático, né, no sentido de os 2 times estão ali de igual para igual para competir. E aí eu fico pensando: "Mas será que estão? Será que estão mesmo? E as pessoas dentro desses times, será que estão de igual para igual internamente, entre elas também?". Acho que são reflexões que eu trago. Não tenho resposta não, tá, vou te devolver várias perguntas e reflexões. É um pouco o papel do psicólogo, né. Mas acho que são reflexões que eu faço também. Hoje em dia eu vejo iniciativas legais. O próprio Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem o Instituto Olímpico Brasileiro, que é um instituto de formação educacional voltado para uma questão mais pedagógica, e ele oferece cursos. E um desses cursos, inclusive, é sobre o combate ao racismo. Então, dentro desse curso, ele foi feito em parceria com a Djamila Ribeiro, e dentro desse curso traz muitos conceitos, assim, o que que é lugar de fala, o que que é raça, o que que é etnia, o que que é racismo estrutural. Então eu acho que traz um letramento muito legal, seja para pessoas pretas ou para pessoas brancas, amarelas, enfim. E nesse curso também mostra algumas diretrizes que podem ser tomadas. O que mais me chamou a atenção, foi essa questão da ação, porque muitas vezes eu sinto que todas essas conversas sobre racismo, ela fica pautada em racismo existe, as pessoas são diferentes. Isso aí a gente já sabe, cara, não é suficiente mais. E o que me chamou a atenção desse curso foi que ele traz diretrizes, traz ações que podem ser tomadas. Acho que muitas vezes as pessoas precisam desse direcionamento maior, né, de: "Tá, e aí, como é que eu posso ser antirracista?". E enfim, achei que foi um material super bem desenvolvido, assim, pelo IOB, e traz diretrizes, que podem ser orientadoras para essas pessoas. E por que que eu estou falando das pessoas, né, seja psicólogos, treinadores, comissão técnica, diretores, e não das pessoas em si? Porque quem precisa entender o problema e saber o que fazer são essas pessoas, né. Então, são os treinadores, os psicólogos, a comissão técnica, a direção. O atleta em si, ele vai estar lá,
lidando com a pressão, vai estar lidando com o sofrimento, vai estar lidando com as violências, vai estar lidando com diversas coisas. Mas quem está lá para cuidar desse atleta são essas pessoas, então eu penso que a saúde mental desse atleta pode ser muito bem cuidada e pode ser prezada através das pessoas que trabalham com esse atleta, através do letramento das pessoas que estão ali, cuidando desse atleta. E acho que para mim faz mais sentido pensar em letrar, em educar, enfim, trabalhar essas temáticas com essas pessoas, do que pensar no atleta em si, né. No sentido de claro, a gente está pensando aqui no atleta, mas eu digo que eu acho que o investimento tem que ser nessas pessoas para que possa respingar em forma de cuidado, em forma de saúde mental nesse atleta. Porque é isso, hoje em dia, as pessoas, como a gente já disse aqui, as pessoas já sabem que o racismo existe, as pessoas já sabem que as pessoas são diferentes. O próprio atleta preto, ele já tem um letramento racial maior comparado do que antigamente, né, mais uma vez fazendo comparações aí do presente e do passado, por ser coisas que já são mais difundidas, são informações que chegam mais para as pessoas, e é claro que eu não estou generalizando, aqui vão ter casos e casos, né. Mas mas enfim, acho que eu penso um pouco nisso, sabe, que essa saúde mental ela pode ser prezada de forma indireta muitas vezes. Quem precisa cuidar, às vezes não é nem o atleta em si, porque um menino de 15 anos morando num clube, passando pelas coisas que ele passa, eu não vejo muito poder de ação nessa pessoa, honestamente, né. E não tirando toda a autonomia e, enfim, toda a questão individual dele. É justamente prezando por essa individualidade e pelo cuidado dessa pessoa que eu acho que investir nos profissionais que cercam esse atleta seria mais não gosto muito dessa palavra, mas seria mais eficaz nesse sentido. Perfeito. E é isso, né? Até nisso, a lógica ancestral de aquilombamento, ela é real, né? Onde todo mundo é responsável por todo mundo. E uma outra pergunta, que está muito legal que você está colocando, que a gente nunca necessariamente pensa, né? O como esse sujeito em formação, principalmente nesse campo onde deveria, tudo deveria ser menos racista ou menos violento, ele está dentro de um contexto onde cada vez mais a relação mercado ideal, um contexto muito neoliberalista, vai construindo um corpo que também ele é improvável no sentido não só de saúde, mas de saúde e realização, né? E dentro desse corpo branco que cada vez mais é nutrido e que vai se tornando cada vez mais referência, num esporte que vem em todos os esportes, né? No Brasil, o esporte ele é cada vez mais embranquecido, com gestões mais embranquecidas, com pontos de representatividade mais embranquecidos, onde muitas vezes as pessoas pretas são esse corpo que performa, né? Ele não é um sujeito, ele é simplesmente um corpo que performa. Na sua perspectiva, qual que é o valor da representatividade do esporte de um Vini Júnior, por exemplo, né? Vou pegar um caso que é interessante. Para esse adolescente em formação, de poder enxergar que ele pode ser algo além de um corpo que performa e que ele pode ser, de fato, gente. Entendendo a dor que é ser gente, como o Vini Júnior, né? Nossa, é um valor altíssimo, assim, um valor muito alto. Quando eu penso nessa palavra representatividade, me vem outras 2 que eu acho que a somatória seria quase que uma equação, né. Identidade mais pertencimento é igual a representatividade. E são coisas que são muito caras nos dias de hoje.
Nós somos seres biopsicossociais, então o pertencimento é algo que a gente necessita como forma de existência, como forma de sobrevivência. E esse pertencimento se dá através desse viés de identidade. Então, quando um atleta negro vê um Vini Júnior e, enfim, tudo que ele representa hoje em dia, é muito importante essa pessoa ter essa representatividade, ter esse tipo de referência. É claro que eu penso no num ponto problemático, porque você disse muito bem do mercado, e é um mercado que é muito perigoso, né. Então o Vini muitas vezes pode ser utilizado como ferramenta meritocrática. "Olha, se ele conseguiu, você também consegue". Então tem esse viés problemático e que é importante se atentar na forma como isso é propagado, enfim, mas não tira o peso desse valor alto da representatividade que o Vini Júnior exerce. A gente está falando do Vini, né, mas a gente pode falar de diversas pessoas pretas no esporte que, enfim, representam diversas pessoas. Tem uma frase da Maya Angelou, você deve conhecer, é bem famosa, né, que ela diz: "Eu chego como uma, mas eu trago comigo 10.000". E todas as pessoas pretas carregam isso, mesmo que elas não queiram, mesmo que sejam pessoas que, enfim, não ligam para essas questões ou dizem não ligar. Acho que toda pessoa preta, quando chega em algum lugar, carrega 10.000 junto com ela. E é muito lindo isso, né? Tem uma música da Suede que ela também fala, né? Eu sou uma, mas não sou só. Que essa relação de eu me movimento e movimento o mundo junto é é muito importante. E que bom que você trouxe o campo também da meritocracia, porque deve ser muito descomunal, né? Você tá ali num atleta de base e, ó, Rebeca faz isso. Por que você não faz? Vini faz isso. Por que você não faz? Aí é mais uma pressão dentro de tudo que acontece. Cara, que incrível, meu. Obrigado, obrigado por isso. Afinal das contas, é, é um contexto excessivamente complexo que a gente precisa colocar mais na pauta, porque não é realmente muito complexo. E minha amiga, caminhando para o final aqui, bastante pesar, que está muito legal, eu queria fazer duas perguntas para você, que é o seguinte: se tivesse aqui na nossa audiência, aqui, nossa querida audiência, um atleta ou alguém que sonha em ser ainda em formação, qual seria a mensagem de Mia para uma pessoa preta com todos esses desafios que realmente sonha em ser atleta e está batalhando para isso? Difícil essa missão aí que você me deu, hein. Bom, o que eu diria para uma pessoa atleta que possa estar nos ouvindo, enfim, tem esse sonho. Acho que eu diria que o letramento é uma coisa fundamental. Você saber quem você é, você saber o que você representa, você ter uma leitura também do ambiente em que você está inserido. Como eu disse, né, tem instituições e instituições. Hoje em dia, essas pautas referentes às minorias, elas muitas vezes são bem desenvolvidas em determinadas instituições. E é claro que tem essa questão da representatividade das pessoas que trabalham nessas instituições, então por isso eu digo da pessoa ter uma boa leitura de onde que eu tô, quem são essas pessoas aqui. E você disse do aquilombamento, eu acho que é essencial, porque, como eu falei, que a gente precisa do pertencimento, a gente precisa de um grupo, a gente precisa estar num espaço compartilhado com outras pessoas por questão de sobrevivência. Então, acho que aquilombar é uma coisa essencial também, você achar pessoas que você se identifica, pessoas com quem você pode compartilhar alegria, compartilhar angústia, compartilhar sofrimento, é um movimento essencial. E
e ter esse entendimento que você é uma pessoa humana, que você é uma pessoa que vai errar, você é uma pessoa que vai ter suas limitações, mas que isso não paralise, que isso não se torne uma bola de neve, de obstáculos, assim, porque obstáculos já existem 1000, e vão existir 1000 obstáculos, né. Então, enfim, eu diria para essa pessoa se aquilombar, é claro, achar os seus iguais ali naquele espaço e seguir confiante, assim, e seguir firme, porque é muito importante ter representatividade nos mais diversos espaços. E o esporte é um espaço que muitas vezes tem muita visibilidade, e é um espaço de realização pessoal. Que delícia é uma vitória, né, que delícia é ganhar um campeonato, enfim, são experiências e sensações muito gostosas de serem vividas. Então, acho que eu diria um pouco isso. Perfeito. E o que que você diria para um tomador de decisão dessa indústria de beleza, bem-estar, saúde, que olha para tudo que você trouxe, entendendo, né, que esse mercado ele tem um poder gigantesco de manter estereótipo, de construir esse negro universal que ele precisa ser, esse negro universal que só faz sentido na cabeça da branquitude, é uma coisa importante também isso. O que que você diria para esse cara que pode ouvir o que você trouxe e falar, poxa, mais um mimimi? Sabe que quando a gente está conversando sobre representatividade, eu trago esses conceitos de identidade e pertencimento, eu penso muito naquele livro da Chimamanda, não um livro, na verdade, né? Foi uma palestra que ela deu e, enfim, se transformou em livro, que é O Perigo de uma História Única. E ela conta que logo cedo ela começou a ler, ela tinha ali uns 4 anos, eu acho, e os livros que ela lia eram livros infantis britânicos e americanos. E quando ela começou a escrever coisas que diziam nos livros britânicos e americanos. E esses livros, eles tinham personagens brancos, dos olhos azuis, que brincavam na neve, que comia maçã, que falava sobre como o tempo estava lindo e que bom que o sol saiu. E quando ela olhava ao redor, lá na Nigéria, não tinha neve, eles comiam manga, e o tempo sempre estava bonito, ou majoritariamente estava bonito, e não era uma pauta falar sobre: "Ufa, que bom que o sol saiu". E aí ela começa a acessar livros africanos, e ela descobre que pessoas como ela também podem existir na literatura. E eu queria chamar a atenção para essa palavra "existir", porque quando a gente fala sobre representatividade, a gente está falando sobre existência, a gente está falando sobre possibilidade de existência. E associando com o mercado de beleza, essa representatividade diz muito sobre essa existência. E eu queria até ler um trechinho do livro, que ela fala sobre questões de poder, e falando sobre o mercado, obviamente estamos falando sobre poder, né. Ela diz, abre aspas: "É impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Existe uma palavra em Igbo na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo: Nakani. É o substantivo que, em tradução livre, quer dizer ser maior do que outro. Assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas por esse princípio. Como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas depende muito de poder." E esses dias eu tive o prazer de estar no evento que a Cida Bento estava compondo a mesa, e ela estava dizendo sobre como o desafio hoje é outro. E o que que ela quis dizer com isso? Antigamente a gente precisava falar que o racismo existia, que o racismo existe, que enfim, todas as diferenças e todas as consequências dessas violências, dessas desigualdades, a gente precisava falar, precisava deixar evidente. E hoje em dia, as pessoas já sabem que o racismo existe, as pessoas, muitas vezes foram ensinadas que o racismo existe,
mas a caneta continua nas mesmas mãos. Então o desafio é exatamente esse, porque o que está sendo assinado, o que está sendo escrito, permanece a mesma coisa. A ideia mudou, ela diz assim, né, a ideia mudou, a cabeça está diferente, mas o que está sendo assinado e quem está segurando a caneta continua sendo as mesmas pessoas. E eu achei isso muito forte, né, porque o desafio é exatamente esse. As pessoas pretas, elas têm voz, elas conseguem falar sobre seus sofrimentos, sobre suas violências, mas quem tem o poder de contar quem elas são, como elas são, continuam sendo as mesmas pessoas. E isso é muito violento, né, porque que pessoa é essa que está sendo que está assinando, esses papéis? Enfim, que está influenciando de forma tão violenta, muitas vezes, esse mercado. E quando eu penso sobre essa questão de poder, é só a gente pensar em qualquer espaço de poder. Qualquer espaço de poder, ele é majoritariamente branco. Então, falta essa representatividade, falta esse letramento das pessoas que ocupam esses espaços. E eu acho que isso está muito associado à questão de identidade também, obviamente, né, como eu disse, para mim representatividade é pertencimento somado à identidade. Quando a gente fala de identidade, eu queria resgatar, 3 concepções que o Stuart Hall traz no livro dele, da identidade cultural na pós-modernidade. Ele diz que, como primeira concepção, assim, de sujeito, tem o sujeito do iluminismo, que era um homem centrado, unificado, racional. Então ele tinha essa identidade fixa, muito influenciado pelo pensamento cartesiano. E ele traz como segunda concepção o sujeito sociológico, que a identidade se dá na interação com o outro, na interação com a cultura. E como última concepção, ele traz o sujeito pós-moderno, que tem uma identidade móvel, que não é inata e que é construída. E como que essa identidade é construída? De forma social, de forma histórica, de forma política, de forma cultural. E aí eu fico pensando, que identidade é essa que está sendo construída? Que identidade é construída quando uma marca como a Bombril desenvolve a marca Crespinha e diz lá no slogan, a melhor esponja para limpeza de cozinha. Então, que identidade é essa desenvolvida quando diz que meu cabelo é bom para ser uma esponja de cozinha? Ou que a minha cor da pele pode me fazer aceito ou não nos ambientes? Se é um homem preto andando de bicicleta, as pessoas ficam com medo, porque, ai, vai me assaltar. Então, que tipo de identidade é possível se construir, se desenvolver numa sociedade que o tempo todo está violentando as pessoas que têm determinado tipo de cor, que têm determinado tipo de cabelo? Então, acho que a resposta que eu daria para as pessoas do mercado seria essa: que possibilidade de existência vocês estão fornecendo para pessoas pretas, para as pessoas que têm o cabelo crespo, têm o cabelo cacheado, têm a cor da pele retinta? Que tipo de existência está sendo possível para essas pessoas? E a última citação que eu queria Fique à trazer é da vontade. pedagoga Nilma Lina Gomes. Ela diz: como estamos imersos em relações de poder e dominação política e cultural, nem sempre percebemos que aprendemos a ver as diferenças e semelhanças de forma hierarquizada, perfeições e imperfeições, beleza e feiura, inferioridade e superioridade. Então, o tempo todo está sendo determinado quem é perfeito, quem é imperfeito, quem é belo, quem é feio, quem é inferior e quem é superior. E isso é retratado no mercado da beleza, obviamente. Mas, enfim, eu tenho fé, eu tenho esperança que, como eu fiz essas comparações do passado e do presente, eu sinto que a gente teve avanços nesse sentido de, de dar voz, de poder falar. E, como disse brilhantemente a Cida Bento, o desafio hoje é tirar a caneta de determinadas mãos, ou melhor, né, colocar outras pessoas com a caneta na mão hoje em dia. Perfeito, minha amiga. Maravilhoso. Mia, por que seus ancestrais se orgulham de você? Porque meus ancestrais se orgulham de mim. Será que eles se orgulham? Tô brincando. Poxa, sabe que tá aqui hoje falando sobre tudo isso
é um desafio muito grande para mim, eu fico até, de certa forma, emocionada. Eu tive uma construção identitária muito difícil, por ser uma pessoa parda, como eu disse, eu vim de uma família branca, então tive muitos desafios na construção da minha identidade ao longo da minha vida, de me entender como uma mulher preta e tudo que isso significava na forma da minha existência, como a gente bem conversou aqui hoje. E acredito que eles se orgulhariam por eu conseguir, como eu disse lá no começo também, né, aceitar quem eu sou e estar nessa busca de me conectar comigo mesma. Eu acho que eles se orgulhariam por isso, assim, eu penso que a profissão que eu escolhi e os lugares que eu consigo ocupar e acessar hoje, eu sempre tento carregar essas 10.000 pessoas comigo o tempo inteiro. Eu acho que é uma coisa que eu prezo bastante hoje em dia, assim. Então acho que esse seria o maior orgulho. Não só esse, né, minha amiga? Dentro de tantas coisas, carregar esses 10.000 com tanta consciência e tanta lucidez é de uma força tão grande que a gente muitas vezes não se dá o valor, né? É muita força. E ao mesmo tempo é tão necessário. Então, obrigado por isso. Tenho certeza. Não só eles se orgulham, mas todos nós nos orgulhamos muito de você, minha amiga. Que essa seja uma jornada longa, próspera e que muito mais de 10.000 possam sorrir e falar, cara, agora eu sei quem eu sou. Que lindo isso. Então, minha amiga, eu queria muito te agradecer. Foi uma honra ter você aqui, foi um prazer imenso. Espero que você tenha curtido como a gente curtiu. Foi incrível, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, um tema que é tão importante, né, a gente conversar, e eu que agradeço pelo espaço, Raul. Tamo junto sempre. E mais uma vez, meu muito obrigado. E obrigado a você também que ficou com a gente até agora, até o final dessa entrevista. E muito em breve, mais entrevistas incríveis como essa para vocês. Até já!